Olá, bem-vindos ao Direto ao Ponto com o apoio de Unesc, a nossa universidade, aqui na TV Eng Plus. Hoje recebemos as duas principais lideranças do PDT em Santa Catarina. Um já foi deputado estadual, ministro do Trabalho, e ainda persiste na política, está aqui vai tentar mais uma vez tentar ser deputado federal. E o outro é o presidente estadual do partido, o deputado Rodrigo Minotto, e vai tentar novamente uma vaga na Assembleia Legislativa. Deputado Rodrigo Minotto, ex-ministro Manuel Dias, direto ao ponto, a pergunta vai para os dois. O PDT é o partido que primeiro declarou apoio à candidatura de Gelson Merizio ao governo do estado. Por que esse apoio foi tão firme e há tanto tempo antes da eleição? Nós temos um propósito natural de eleger um deputado federal em Santa Catarina. Há muitos anos o PDT não conquistou uma vaga na Câmara Federal. E a composição que o deputado Gelson Merizio fez na perspectiva de aliar com vários partidos que possam dar condições de trabalho e condições eleitorais para que a gente possa eleger Manuel Dias a deputado federal, foi essa nossa grande proposta. Além do que, existe uma proposta bem propositiva com relação aos programas que o deputado Gelson Merizio quer implementar na condição de governador de Santa Catarina, que coadunam com os mesmos interesses e propostas do PDT. Ministro, mas não foi muito cedo, muito antes? No ano passado o PDT já se colocou ao lado do Gelson Merizio. Num cenário de tanta incerteza como o dessa eleição, não foi um pouco cedo? Não, porque como o Rodrigo colocou, nosso projeto principal é eleger Ciro presidente, eleger deputado federal por Santa Catarina e deputados estaduais. Nessa perspectiva, nós tínhamos que buscar formar alianças. E encontramos ali um grupo de partidos, são 11 partidos, que estão aliados, e a maioria desses partidos já há algum tempo estão apoiando a candidatura do Merizio. Então, conhecemos o Merizio, o partido teve aproximação dele, se reconheceu nele um homem preparado para governar o estado, tem um homem que tem coragem, hoje tem que ter muita coragem para você mexer na ferida, né? E em função disso nós nos compusemos. Política eu acho que tem que fazer acordo, cumprir acordo, e acordo é bom quando é bom para todo mundo, para o povo, para os partidos, para os candidatos. E foi nessa perspectiva que nós, com isso, vamos construir um palanque para o Ciro. Nós estamos indicando o primeiro suplente ao Senado, que é o Marcelo Sodré, vice-prefeito de Itajaí. Então, fechou. Atendemos uma demanda que é a eleição presidencial e as nossas eleições proporcionais do estado. Eu entrevistei recentemente o presidente do PROS, o Tânio Barreto, e ele disse que se o candidato a governador for Espiridião Amin, nessa composição, a conversa será outra. Por parte do PDT também? Na política, o que é hoje, amanhã pode não ser. E o nosso propósito é estar juntos dentro de uma perspectiva real eleitoral, que tenha um governo que seja direcionado realmente para as pessoas, que governe para todos de forma plural e não da forma como está sendo administrada pelo atual governador, a fim de que a gente possa realmente defender os interesses da sociedade catarinense e apresentar as nossas propostas e projetos que visam melhorar a qualidade de vida das pessoas. Vocês acreditam que realmente a candidatura de Espiridião Amin, então, talvez não saia? Como é que vocês, dentro do PDT, veem essa possibilidade? Porque o próprio Merizio deixou em aberto, a convenção foi no comecinho do prazo, mas até o dia 5 ainda as coisas podem se ajustar, as melancias vão se ajustando dentro do caminhão. Como vocês veem essa possibilidade? Tudo na política pode acontecer, evidentemente que a gente respeita as decisões de cada partido. O partido, o PDT, decidiu por apoio ao deputado Gelson Merizio. A nossa ata ficou em aberto ainda na questão da composição majoritária e da aliança proporcional, seja para deputado estadual quanto para deputado federal. A nossa expectativa é aguardar essas definições que com certeza nós iremos debater em conjunto com os demais partidos que fazem parte desta aliança que está sendo construída para as eleições deste ano. Ministro, o PDT busca fazer o senhor como deputado federal, reeleger o deputado Minotto como deputado estadual e, além disso, buscar mais duas cadeiras na Assembleia Legislativa, conseguir a suplência do Senado, e vai ser a suplência do Raimundo Colombo? Está para ser definido, até porque ainda está também indefinida
a candidatura do Esperião a mim, né? Então, definido isso, nós vamos estabelecer uma negociação para que se defina de qual dos senadores ele será o primeiro suplente. Então, nós estamos aguardando, né, isso. E o que é importante para nós é essa questão. Pretendemos eleger 3 estaduais. Tem perspectiva de se fazer isso. O partido tem. Porque o partido está bem no Brasil hoje. O partido é ficha limpa. Não tem ninguém do PDT envolvido em nenhuma denúncia de corrupção. O Ciro é um candidato ficha limpa, que nada mais do que obrigação, né? É obrigação do homem público zelar pela coisa pública. Mas diante da desgraça que estamos vivendo aí, né, eu acho que isso também ajuda e nos tem dado uma tranquilidade. O caminho está aberto e as pessoas reconhecem isso. Então, temos o nosso projeto eleger presidente e consolidar aqui em Santa Catarina, porque é a última eleição que tem aliança na eleição proporcional. E tem a cláusula de barreira. Nós devemos nós vamos nos restringir a 8 a 10 partidos no Brasil. E o PDT seria um dos partidos de tamanho médio que sobreviveria aqui em Santa Catarina. Hoje o Sul de Santa Catarina elegeu, em 2014, 3 deputados federais, Jorge Bueira, Giovânia de Sá e Ronaldo Benedetti. Giovânia talvez vá como candidata a vice-governadora, mas o que eles, que são os nossos 3 deputados federais, não fizeram nesses 4 anos que o Manuel Dias, como deputado federal, faria diferente? Eu, primeiro, tenho uma história de fidelidade a uma causa. Eu tenho 50 anos de militância partidária, nunca mudei de lado, eu tenho lado. O nosso partido tem lado. Ao lado dos trabalhadores, dos excluídos, daqueles que produzem a riqueza nacional, do empresário, da agricultura familiar, e toda essa gama que constitui a maioria da população e que realmente representa o grande resultado do esforço que eles desenvolvem para o crescimento nacional. Eu quero ser deputado federal para primeiro contestar todos esses privilégios. Não é possível que fosse acumulando privilégios em todos os poderes, executivo, legislativo e judiciário. E, de repente, a população toma conta de que isso é um deboche, né? Quer dizer, o cara se elege deputado, a primeira coisa é quer ter um fórum privilegiado. Por quê? O fórum privilegiado é o fato de representar o povo já. E aí vão acoplando benefícios, aí o judiciário acrescenta mais um, aí eu vou lá, imito o judiciário, aí o executivo. Então criou-se uma roda de privilégios inaceitáveis mais. Né? Não tem como sobreviver, enquanto que o povo está aí vivendo de toda a ordem de dificuldade. E promover reformas, porque o Brasil chegou ao fundo do poço. Então nós queremos, através da proposta do Ciro, de um projeto nacional de desenvolvimento, fazer reformas estruturais. Porque não é possível que um país, 8ª potência do mundo, não tenha condições de rapidamente sair da inanição, né, de uma economia paralisada e fazer com que a riqueza volte a circular através de salários, de emprego, de investimento industrial, enfim, criar uma economia ativa e vibrante novamente. Antes da entrevista, antes de a gente começar a gravar, o senhor falava que foi ministro do Pleno Emprego. O que falta para a gente voltar ao pleno emprego? Há 3 anos nós vivíamos o pleno emprego no Brasil. O que falta é investir. Um governo que faça o seu pedaço, crie programas de infraestrutura. Nós temos alguns setores da economia que têm uma rápida resposta na geração de emprego, no atendimento, por exemplo, na construção civil. O Brasil tem um déficit espetacular na falta de habitação. E é uma indústria que ela tem uma capilaridade, ali você mexendo com a indústria da construção civil, cimento, ferro, tijolo, é uma gama de setores que vão movimentar, e é uma geração de emprego imediata. Então o Brasil tem que voltar a ter renda, ter salário para irrigar a economia. É um processo que o salário vai comprar, o salariado vai comprar, vai adquirir uma geladeira, um fogão, e aí a economia volta a circular. A riqueza, a economia vive disso. Se você começa a estancar setores, ele vai afetar todos os setores. Então o Brasil está precisando de um presidente que tenha coragem de mexer, né, nisso que está aí. Temos que estimular o desenvolvimento industrial. O Brasil está perdendo
Todo ano, centenas de indústrias que estão fechando. O Brasil já foi um dos países que teve um percentual do PIB da indústria dos maiores do mundo. Hoje está aí com um percentual baixíssimo. O senhor comentava sobre a construção civil, mas a construção civil também foi a base da Lava Jato. As empresas da construção civil. Mas isso não pode mais continuar. Não é Onde a Dilma errou? Eu acho que a Dilma errou. A Dilma não é política. Mexer com essa gente que nós estamos vendo agora, a Dilma não tinha como negociar com essa gente. Porque a Dilma é uma mulher séria, eu conheço a Dilma, ela já foi do PDT, ela formou-se dentro do PDT, e está lá aquela bandidagem ao redor dela, como é que ele ia negociar com essa gente? Então isolaram a Dilma, e a Dilma ficou isolada no governo. Porque como é que um governo que tem 300 deputados fica sem nada? Né? Então errou-se não mudar. Ela, quando assumiu, ela tentou mudar os juros, reduzir a dívida pública, mas não conseguiu dar prosseguimento e uma campanha contra ela desde a posse que inviabilizou qualquer aprovação de qualquer medida no Congresso Nacional. E aí acompanhada dos erros cometidos, né? No campo ético, no campo moral, no campo da corrupção. Infelizmente isso aconteceu e agora não adianta ficar só reclamando. É importante o protesto, é importante a rebeldia, mas a solução é política. Então nós temos que eleger alguém que tenha coragem primeiro, porque mexer nesse modelo econômico, mexer nesses interesses que estão aí arraigados, são trilhões de reais quando você fala em mexer numa reforma bancária, numa reforma fiscal. Tem que ser uma pessoa que tenha a capacidade de dialogar, porque não é um partido sozinho que vai ter força política para resolver os problemas. É uma negociação, um debate, inclusive com a população. E, se caso necessário, se fazer consulta popular também. A gente viu agora os partidos do Centrão, PR, PSD, PP, a maioria deles declarando apoio ao Geraldo Alckmin. E o senhor fala sobre apoio no Congresso Nacional. Com quem o Ciro mais conversa hoje e se ele ganha essa eleição, ele teria esse apoio no Congresso? O Ciro hoje está negociando mais próximo do PSB e PCdoB. A previsão que se faz hoje é que nenhum partido elegerá mais do que 10% da Câmara Federal. Então haverá uma capilaridade muito grande. O Ciro terá que ter a capacidade de, em assumindo, mandando as reformas de baixo, chamar essa gente para negociar. Claro que não pode ser mais lá no toma lá da cá. Não, só apoio se pegar a Caixa Econômica, só apoio se pegar o Banco do Brasil. É em cima de projeto. Não tem mais como você fazer essa política que se fez até agora. O povo não vai aceitar mais. Então é um presidente que tem autoridade, e ele tem autoridade porque ele é um homem que, em toda a sua longa vida política, nada que contra ele foi dito com relação à sua honestidade. Então ele terá autoridade para chamar todo mundo e negociar. Cede aqui, cede ali, mas tem que ter uma meta. Essa meta é fazer reformas, essa meta é recuperar a economia, é voltar a fazer que a reindustrialização do Brasil ele se torne efetivo, porque é um país que tem a 8ª economia do mundo, a maior e melhor biodiversidade do mundo, maior reserva de água potável do mundo, maior fronteira agrícola do mundo, é tudo maior do mundo. Maior reserva de minérios do mundo, petróleo sobrando. Esse país não tem como rapidamente ser recuperado, desde que tenha um presidente com autoridade de fazer com que isso se movimente. Vamos para o nosso intervalo do Direto ao Ponto e logo voltamos com o ex-ministro Manuel Dias e com o deputado Rodrigo Minuto. Você pode se satisfazer com pouco ou sonhar com o mundo. Fazer tudo sozinho ou descobrir a magia de fazer parte de algo muito maior. Descobrir novos horizontes. Conhecer pessoas e criar o seu próprio caminho. O que vamos viver amanhã começa agora.
conhecimento compartilhado se multiplica. Venha ser você e ajude a construir o novo. Venha para a Unesc, a nossa universidade. Unesc.net. Voltamos com o Direto ao Ponto, aqui na TV G Plus e com o apoio de Unesc, a nossa universidade. Hoje recebendo o deputado estadual Rodrigo Minotto e o ex-ministro Manuel Dias. Minotto, a região da ANREC tem praticamente 15 candidatos, pré-candidatos a deputado estadual. Como se destacar no meio deles? Tem que ter muita atitude, muito trabalho. Nós percebemos que hoje a nossa Assembleia Legislativa é composta de 40 deputados, 10 deputados são da região sul, que representa 25% da Assembleia Legislativa. É respeitável que todos aqueles que tenham pretensão de ser candidato sejam candidatos, mas eu penso que nesse momento que a gente vive, na crise política, na crise econômica e tudo que está se desenhando, é muito salutar pensarmos na região, no fortalecimento da nossa região, para que a gente possa ter maior representatividade política, a fim de trazer os benefícios e os serviços de qualidade para a nossa região. Porém, eu penso que nesse momento haverá uma diminuição da nossa representatividade aqui do sul do estado. A gente está vendo sua companheira de partido, a Paulinha, ex-prefeita de Bombinhas, vindo bastante para a região. Ele está vindo bastante para a região, faz reuniões, esse fim de semana fez uma reunião, eu vi uma foto com cerca de 50 pessoas. Como você está vendo essa movimentação dela na região sul de Santa Catarina? Bom, isso me deixa muito feliz em saber que eu sou um concorrente direto dela e, evidentemente, se ela está vindo para cá, é porque ela está percebendo o nosso trabalho, a nossa campanha e todo o mandato ao longo desses 3 anos e meio que nós fizemos pelo partido. Ela é uma excelente pessoa, foi uma boa administradora e agora nós temos que trabalhar juntos, unidos, deixando as diferenças de lado e buscando num propósito maior, que é a união do partido para defender, evidentemente, a candidatura do Manuel Dias e eleger o deputado federal. Você votou na Assembleia contra a criação dos cargos no Judiciário. O governador Eduardo Pinho Moreira está tirando licença essa semana e alguns dizem que é para que ele não sancione essa lei. Logo, o presidente do TJ, desembargador Colasso, vai assumir o executivo e vai ter essa missão de sancionar essa lei. Como vê essa atitude? Eu fui um dos 4 deputados que votaram contra. Foram 25 deputados que votaram a favor. Respeito, evidentemente, a posição de cada deputado. Entretanto, o momento que a gente vive, na situação financeira do estado de Santa Catarina, diante de um acréscimo de mais de 60 milhões de reais que serão investidos para poder pagar esses cargos comissionados do Poder Judiciário, respeitando a autonomia e a independência dos poderes, respeitando o seu orçamento próprio, mas eu acho que o momento não foi um momento adequado. Eu mantive a minha posição contrária a isso e vou manter a minha condição, mesmo sancionado pelo governador em exercício, que será o presidente do Tribunal de Justiça, mantenho a minha posição desde o início de ser contra esse projeto. O PDT de Criciúma elegeu 2 vereadores em 2012, mas não conseguiu eleger vereadores em 2016. O que aconteceu? Falta de vontade dos militantes do PDT em trabalhar numa organicidade. É difícil fazer política pensando num conjunto. Muitas pessoas fazem política pensando em si próprio. E aí o erro. Nós temos que pensar no coletivo e, lamentavelmente, algumas pessoas que participaram do processo eleitoral visaram exclusivamente a sua eleição e não a eleição do partido. Diferente do nosso propósito nesse momento, na condição de candidato a deputado, a fim de que a gente possa ter uma candidatura que valorize o partido, que respeite as posições partidárias e que tenha na sua essência a sua história do trabalho, da educação, visando cada vez mais o crescimento e o fortalecimento do PDT. É assim que eu penso e é assim que eu venho atuando e venho trabalhando nisso. E como você está trabalhando para fortalecer ainda mais o partido para a eleição de 2020, como o ex-ministro comentou, a gente não vai mais ter coligação proporcional. E é muito complicado, a gente vai ter que ter time, o partido tem que ter time. E como você está trabalhando para 2020, para que em Criciúma o PDT volte a ter cadeira na Câmara de Vereadores? Nós estamos buscando novos aliados, novos parceiros, pessoas que participem, gostam de participar da atividade política, partidária. Temos inúmeras pessoas que têm a possibilidade real de ingressar dentro do PDT, até porque nós queremos construir um time, um grupo de pessoas
que não sejam com vereadores, ex-vereadores que tenham o nome já em destaque na cidade, porque a concorrência fica desleal. Hoje, as pessoas têm dificuldade de fazer aliança com o PDT na condição de deputado estadual, porque entendem que eu possa ser o mais votado da coligação. Isso exclui alguns partidos, exclui algumas pessoas. O nosso propósito é fazer um time de pessoas que tenham, na sua capacidade eleitoral, o mesmo nível para que a disputa seja mais proveitosa, seja mais eficaz e todos tenham as mesmas condições. Ministro Manuel Dias, o senhor tinha uma relação pessoal muito forte com o Leonel Brizola, histórico Leonel Brizola. Qual seria a postura do Brizola no cenário atual da política hoje? Ele está fazendo muita falta, né? Nesse momento triste da vida política nacional, ele seria uma referência pela sua história e pelo seu comportamento. Eu convivi com o Brizola durante 22 anos, diariamente, em função da atividade que eu exerci. Ele era presidente nacional, eu era o secretário-geral do partido, então tínhamos que conversar diariamente. Era um homem íntegro, amante do Brasil, tinha uma obstinação para implementar no Brasil um modelo educacional que resgatasse a população excluída da sociedade brasileira. Ele tinha perfeita noção de que não tem saída fora da educação. E na vida prática, não era um discurso, ele construiu 6.800 escolas como governador do Rio Grande do Sul. Ele construiu 504 CIEPs no Rio de Janeiro, que colocava das 6 da manhã às 18 horas, 500 mil crianças recebiam informação, educação, tratamento médico, alimentação. Então, hoje nós teríamos aí, fazem 10, 12 anos que ele foi governador, aí 500 mil jovens ou pessoas hoje, ou técnicos, ou formados, ou exercendo funções que os retiraria estava retirando já naquele período da convivência familiar naquela favela, junto com o tráfico, junto com a bandidagem lá. Então ele era um homem que realmente tinha noção de que o Brasil tinha que ter profundas reformas. Ele foi mal entendido, né? Setores privilegiados da nossa sociedade exclui qualquer possibilidade de se fazer reformas. Qualquer um que tente mudar isso, essa figura, essa configuração que o Brasil tem hoje, eles tentam impedir. Derrubaram o Getúlio, derrubaram o Jango, derrubaram a Dilma e vão tentar derrubar tantos quantos tentarem fazer uma reforma democrática, resultado de um amplo debate democrático. Então ele é um homem que eu o tinha como ídolo, né? Ele, para mim, era um homem que era a soma, era a síntese de tudo que o Brasil precisava. Ele tinha perfeita noção dessa grandeza e da sua responsabilidade. E era um homem respeitado no mundo todo, né? O Brizola era uma referência mundial, porque ele teve toda a sua vida pautada na defesa intransigente dos seus princípios. Sabendo desse cenário atual, como o Brizola se colocaria numa eleição em que tem Geraldo Alckmin, Bolsonaro, Lula, podendo ou não ser candidato? O senhor acha que ele se colocaria como? Eu acho que hoje o Brizola seria um candidato à presidência da República viável. O Brizola tinha a noção de pátria, de soberania, era tão forte, que ele se sujeitou a ser vice do Lula. A vez era dele. Ele era o candidato que devia estar hoje, devia ter sido eleito para fazer as reformas que o Lula acabou não fazendo. Então, hoje ele seria um candidato viável pela sua autoridade, né? E certamente eleito ele faria uma profunda reforma estrutural do Brasil. Ele ia botar a mão na ferida. O botar a mão na ferida não é perseguir ninguém, não é fazer mal a ninguém, é chamar a sociedade, é chamar todos. Não é possível que um país como o nosso pague 400 bilhões de juros da dívida pública. Um país que aprovou uma reforma constitucional proibindo investimento na educação, na saúde, né, por 20 anos. Quer dizer, um país que precisa de investimentos massivos e maciços em reformas estruturais, investir na inovação, investir no conhecimento, né? Ele tinha a visão perfeita de que não há saída, isso baseado na história de outros povos. Qual é o país do mundo que saiu da pobreza sem investir no conhecimento? Né? Tá aí a Coreia, que é o maior exemplo. Hoje é o país que domina tecnológica melhor, né, os meios de produção. E saiu de uma guerra mundial totalmente dizimada,
a população toda passando fome e fez, através do investimento no conhecimento, a recuperação econômica. Então, o Brasil, que tem toda essa riqueza que eu falei, ele será facilmente recuperável e projetado na medida em que nós nos tornarmos líder do conhecimento e da inovação. Ministro, obrigado pela sua presença aqui e sucesso. Eu agradeço a oportunidade, né? E estamos aí tentando continuar sendo útil ao Brasil e à sociedade. Deputado Minotto, obrigado pela sua presença aqui também, no Direto ao Ponto. Sucesso. Obrigado, Nicolas. E vamos em frente, que o sonho continua. Hoje conversamos aqui no Direto ao Ponto com o deputado estadual Rodrigo Minotto, com o ex-ministro pré-candidato a deputado federal, Manuel Dias.